Boa noite. Boa noite, boa noite. Simone, Sabrina, Marta, Elton, Geraldo, Albert, Erivan, Bruno Falango. Quem aqui está assistindo pela primeira vez a aula ao vivo? Quem é aluno aqui de primeira vez a aula ao vivo? Levanta a Diga mão. eu. Erivan. Erivan, boa noite, Deu boa galera. noite, deu boa noite. Boa noite. Vamos. Ó, Boa noite, Sabrina. Sabrina disse que ela é a primeira vez. Bem-vinda, Seja Sabrina. bem-vinda, Sabrina. A gente deixou claro que essa aula de hoje, esse mês a gente teve aula quase todas as semanas, né? É. Acho que só uma semana que não teve aula. E a professora Boa Alexandre noite, quis Geraldo. chamar hoje o pessoal para poder fazer uma reciclagem com os alunos mais antigos e deixa eu admitir aqui. Ixi, meu Deus, eu acho que eu fui admitir e excluí o aluno. Meu pai, Tadinho. oh Que my isso, God, Diana? Faz isso não. volta. É que eu fui admitir ele, mas cliquei no X. Ai, Jesus, agora eu nem sei quem é. Tomara que ele tente de novo, Deus. Oh my God. Ai, daqui a pouco ele Ó, tem. Erivan, faz tempo que eu não participo, hoje consegui, graças a Deus. Muito boa, muito boa, muito boa. Vamos ver. Eu acho que ele vai voltar. Alê, Oi. então, você pode. Peraí. Ai, Francisco, meu. seja Deixa eu bem-vindo. ver aqui. Pode me chamar de Albert. Pode ser Albert. Hum. Albert, bem-vindo, Albert. É a primeira aula, não, segunda, né, Albert? Você estava na aula passada, né? Aí eu consegui participar daquela aula de Python. Ah, que legal. Bacana, bacana, bacana. Deixa eu ver aqui. Alê, tá com você, pode começar. Tô por aqui, tá? Qualquer dúvida, só me chamar, gente. Beleza. Boa aula para todos, tá? Amém. Vamos lá. Gente, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu só conferir aqui a gravação, tudo direitinho. E compartilhando tela. Deixa eu ver aqui, Alê, só uma coisa. Taranã, taranã, taranã. Diz aí para mim se já está aparecendo aí o PowerPoint. Está aparecendo minha tela já? Tá. Tá, né? Uhum. Beleza. Gente, então vamos lá, né? Começar. Boa noite mais uma vez. Eu convoquei vocês aqui para a gente ver a importância da estatística descritiva na análise de dados. E não se preocupe se você não tem o domínio da estatística, se você é uma pessoa de exatas, se você lida mais com processos e não com cálculos, não se preocupe com isso, porque a estatística descritiva ela é uma ferramenta para a gente analisar situações dos dados que correspondem ao negócio. A gente precisa usar essa ferramenta porque é de lá que a gente vai extrair os insights, extrair as possibilidades de tomar decisões mais assertivas. Então eu trouxe aqui um PPT, uma parte conceitual, teórica, né? A gente não tem como fugir disso, uma vez que a gente tem matemática envolvida. Mas não se preocupe, é de um jeito bem light, tranquilo e dia a dia do jeito que se usa dentro das empresas. Então, você como analista de dados, você tem um desafio e uma incumbência, uma responsabilidade de trazer respostas para as tomadas de decisões mais diversificadas que existem, né? Não é só para a tua área, é para a empresa, tá? Então você precisa trazer luz a esse negócio. Só que como é que você vai fazer isso se você não tem uma ferramenta que consegue analisar a disparidade dos números que o teu negócio promove? A gente diz assim, em qualquer área, de qualquer base, de qualquer fonte de dados,
de qualquer coisa. Se for dados, você vai precisar da estatística descritiva. E eu não me assusto com isso, né? Assim, não me assustaria no seu lugar. Por quê? Porque se realmente a gente tem a necessidade de usar, fica fácil de aprender. Guarda isso aí contigo. Se você tem a necessidade de usar, fica fácil de aprender. Quando não tem necessidade de uso, quando é aquele negócio assim, pode ser que eu aplique isso um dia, ou aí é mais difícil, tá? Eu não gosto disso. Agora, se a gente vai realmente utilizar isso frequentemente para tomar decisão, aí beleza. Tá? Então é uma ferramenta. Vamos dar uma olhada em alguns conceitos. Ale, tá gravando? Tô gravando. Vê se mudou de tela aí. Mudou, né? Uhum. Ok. Então, por que estatística descritiva, né? Por que ela é tão importante? Bem, contexto dela é na era dos dados que a gente está, né? Não tem outra coisa. A gente está trabalhando com dados o tempo inteiro. Então, hoje as empresas elas tomam decisões baseadas em dados. Não tenho dado. Sinceramente, é aquele negócio. Todo mundo vai tomar decisão da pior forma possível. Por quê? Porque sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Será que foi certo? Será que a gente teve algum critério? Foi só na experiência dos nossos especialistas, que já é uma coisa muito boa. Antigamente só era tomada decisão assim. Mas hoje a gente precisa de dados históricos. A gente precisa analisar isso. E o foco não vai ser nos dados, o foco vai ser nos números. Tá? Você precisa entender os dados. Então a gente tem um desafio que é transformar dados brutos em informação acionável. Tá? Quando você quer tomar uma decisão e quer uma base, você busca essa informação. Beleza. Mas a gente tem dados brutos, tem que transformar. A resposta. A estatística descritiva nos permite resumir, organizar, interpretar esses dados, revelando padrões e tendências que estão ocultas. No dia a dia, tomar a decisão mais assertiva. Resumindo isso aqui tudo, o papel da estatística, o que cada número dos dados significa para o negócio. Então a gente tem que saber se aquele número representa um risco, se representa uma saúde, se representa uma oportunidade. Tá? A gente precisa analisar números dos dados visando isso. Tem que trazer uma resposta. Olha, esse número não está legal. Abrimos só um áudio aí. Esse número não está legal. Não é o ideal para o negócio. Não está performando. Então, eu vou criar um plano de ação para isso. Mas eu preciso saber. E sem estatística descritiva não dá para a gente entender isso. Bem, primeiramente, medidas de tendência central. Como é que funciona isso? São valores que representam o ponto central dos dados ou típico de um conjunto de dados. Então, quando você quer descobrir ali a centralidade dos teus dados, como a gente está falando de números dos números, a gente vai usar essas medidas estatísticas do tipo tendência central, que fazem parte da estatística descritiva. Qual é o valor mais representativo? Olha só que pergunta interessante. Preciso tomar uma decisão. Qual é o valor que vai me dar essa base? Eu vou analisar números. Tá? Esses números vêm dos dados. Então veja que isso já é uma etapa intermediária, né? Que a primeira etapa está lá, dado bruto, é conexão com dados. Eu tenho que fazer o trabalho com ferramentas, com banco de dados, com planilhas, né? Com dashboards, e até chegar nessa questão da apuração dos números. Qual é o número mais significativo? Né? Qual é a tendência disso? E aqui a gente vai começar falando sobre média, mediana e moda. Isso aqui, dia a dia, né, principalmente a média, a gente está utilizando. Mas e aí? Quais são os riscos que uma média pode representar, pode trazer para o negócio? A média é a média aritmética. Né? Quando a gente tem... Isso aqui é para quem tem dificuldade de aplicar essas funções básicas no dia a dia. Quando a gente tem números que a gente sabe os seus limites,
a média ela é muito bem-vinda. Por exemplo, eu tenho 4 provas no colégio e essas provas vão de 0 a 10. Então a média cai super bem. Por quê? Porque eu tenho limite. Então eu sei que essa média ela vai girar também dentro desse limite. Agora, se eu entro com, por exemplo, o faturamento de uma empresa, vendas diárias, vendas no mês, eu não tenho limite, eu vou vender até terminar o estoque. E se acabar o estoque em um determinado mês, porque eu tive um pedido extraordinário, eu vou vender. Vou fazer ali, vou entregar depois, mas eu vou vender. Tá? Tenho dados, vamos mudar a área agora, né? Vamos lá para o RH. Vamos falar do número, vamos falar de ponto. Tá? Atrasos de funcionários. E eu quero analisar isso. E eu quero buscar uma média para saber qual é a minha média de atraso dos funcionários, né? Para ter um número ali para uma tomada de decisão. Se eu tive um funcionário que chegou 3 horas atrasado, aquelas 3 horas vai sujar a minha amostra de dados. É por isso que eu tenho que trabalhar com os outliers. E em vendas é a mesma coisa, né? E em sistema de logística é a mesma coisa. Se você tem um prazo ali que você está ali dentro de uma análise de 1000 amostras e 50 dessas amostras extrapolaram o valor, aquilo vai sujar a média. Como analisar isso? Como saber que aquela média não é confiável? Né? Então, a princípio, é o quê? A soma de todos os valores dividido pelo número desses valores. Então, eu tenho 4 provas, somo as 4 notas e divido por 4, eu dou a média do aluno. É isso que a gente usa no dia a dia. É um bom número para tomada de decisão, porque a gente vem com aquele conceito do colégio. Tá? Mas no dia a dia, eu não posso simplesmente aplicar essa média, eu tenho que fazer outras coisas para saber se aquele número justifica. Tá? Então, a importância dele é fornecer um valor esperado, né, para alguma coisa. Então, eu tenho a média da nota do colégio, beleza. Qual é a minha média de faturamento diário? Se eu analisei o mês todo, todos os dias, e vi que essa média ela tem uma linearidade, tá? Beleza, ótimo. Agora, se tem uma disparidade, se a variabilidade é constante desse número, significa que eu não posso confiar, por exemplo, para repor um estoque. Se eu estou analisando atrasos de funcionário, né, para trabalhar a questão do absenteísmo, e um funcionário chegou 3 horas atrasado ali, ele sujou, imagina o quanto, né? Uma questão de minutos para todo mundo, e eu tive um atraso de 3 horas. Como é que vai ficar a média disso depois? Então eu tenho que analisar e saber se aquela média é aplicável a tomada de decisão ou não. Então, exemplos de média, né? Média de vendas, média de despesa, média de cliques e em anúncios e etc. Então, essa é a média que a gente conhece. A gente tem uma outra medida de tendência central, que é a mediana. A gente sabe que a média ela é volátil. Se eu tenho 100 valores e estou trabalhando a média, ela pode ficar mais para baixo, mais próxima dos valores mais baixos, ou mais próxima dos valores mais altos. E aí a gente tem essa disparidade, né? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou comprar, repor o estoque de um produto perecível pela média? Pode ser que isso não seja aplicável. Como é que eu vou saber disso? Eu vou trabalhar também com a mediana. Porque a mediana ela vai me dar o valor do meio da minha amostra de dados, do meu intervalo. Então, se a média está perto da mediana, significa que essa média representa, sim, boa parte dos valores que eu estou analisando. Então, a mediana é exatamente o valor do meio. Quando não tem o valor do meio, porque tem 2 valores no meio, o que a mediana faz? Tira uma média desses 2 valores e entrega. Tá? Basicamente é isso. A moda, né? E a moda é o terceiro item dessa receita do bolo. Por quê? Porque a moda é o valor que mais se repete dentro dos meus dados. Então, quero analisar a moda, eu tenho que procurar quem é que está repetindo mais. É o que está na moda. Né? E quando esses 3 valores estão juntos, isso
eu consigo justificar a minha média para uma tomada de decisão. Aí eu posso comprar pela média e repor o estoque, porque eu sei que eu vou vender aquele número. Posso estar um pouco abaixo, posso estar um pouco acima, mas não vou ter uma disparidade ao ponto de eu perder produtos em estoque porque eu comprei além do que consigo vender. Mas por que essa média subiu tanto assim que eu não consegui vender tudo? Porque houve um pedido extraordinário de produtos, chegou alguém lá e comprou lá um número absurdo que não estava acostumado, e aí você teve uma venda alta, e aquilo dali ela está impactando as próximas vendas, né? As próximas médias. Então, esses três precisam ser analisados. A gente tem aqui um exemplo prático de onde aplicar isso no dia a dia e como você vai fazer para fazer essa análise, tá? Dessas três medidas de tendência central. Outra coisa importante também é que a moda ela pode representar, tá? Não só uma faixa de valor dentro da tua amostragem. Eu posso ter modas múltiplas dentro dos dados. Como que isso acontece? O que é moda? Imagine que eu tenho lá valores de exemplo, né, de 100 e de 100, 200 não, são 1000 unidades, né? 1000 unidades de exemplo nessa amostra. E o número 100, ele se repete o mesmo número que o número 200. Então significa que eu tenho duas modas aí. Aí a gente chama que esse intervalo de dados, essa amostra é bimodal. E pode ser também trimodal se aparecer um terceiro número que se repete no mesmo nível. E se eu tiver vários números, aí eu tenho um multimodal. Mas esse tipo de análise é para você saber que a tua moda ela é diversificada dentro dos dados. Então você precisa de fazer uma análise mais complexa. Entretanto, a moda é o único valor que você vai usar para comparar com a tua média, tá? Medidas de dispersão. Dispersão, a gente vai analisar quanto esses dados estão espalhados. Por que isso é importante, né? Aqui a gente tem o seguinte, dois conjuntos de dados podem ter a mesma média, mas ter comportamentos diferentes. Esses comportamentos significam riscos, também podem significar oportunidade, tá? Mas essa dispersão de valores, ela vem acompanhada sempre de um risco. Por quê? Porque você não sabe para que número você vai trabalhar em cima dele. Qual é o número que vai dar a resposta se você tem essa dispersão muito atenuada dentro dos seus dados? Então a gente precisa saber e nos preparar para isso. Como é que a gente vai identificar isso? Desculpa. Utilizando as medidas de dispersão. Quais delas? Primeiro, desvio padrão. O que é o desvio padrão? É o quanto esses valores se desviam da média. Então, não significa que são todos os valores que se desviam o que o desvio padrão mostra, mas ele está demonstrando isso de uma forma global para todo mundo. O quanto esses valores, a maioria dos valores, se desviam da média. E a gente tem o desvio médio, que é a média dos desvios, ou seja, a média do desvio padrão. E temos também a variância, tá? São conceitos de variabilidade dos dados. A variância, ela vai trazer para nós um número que a gente não consegue analisar a olho nu, porque ele é um número grande, mas ele vai ser muito útil quando a gente trabalha com correlação. Ai, perdão, desculpa, está muito alto aí, Diego. O meu garganta. Quando a gente trabalha com regressão, então a variância vai ser utilizada. Mas para análise, juntamente com as medidas de tendência central, média, mediana, moda, nós vamos trabalhar com o desvio padrão e o desvio médio absoluto. Já já vamos ver isso aí nos dados.
Amplitude. Amplitude é simplesmente o intervalo dos meus valores. Se eu observei meus dados e eu vejo que eu tenho aqui 100 e depois eu tenho 300, então a amplitude é 300 menos 100. Ele vai te mostrar esse intervalo, que são os valores dos seus dados. A gente consegue visualizar isso bem em um gráfico que eu já vou te mostrar aqui, chamado Box Plot, tá? Que ele é maravilhoso para a gente analisar rapidamente uma série de medidas estatísticas. A gente consegue analisar a mediana, consegue analisar a média, a gente consegue analisar os quartis, a gente consegue analisar os limites, né, dos dados com um simples gráfico. Mas, a princípio, ele não faz muito sentido. Mas quando a gente aprende a interpretar esse gráfico, vê que ele traz uma visão maravilhosa sobre os dados, tá? E aqui, ó, chega, grifei aqui, né, com uma exclamação. É extremamente sensível aos outliers. Por quê? Eu dei o exemplo. Se o menor é 100, se o maior é 300, isso aí é a minha amplitude. E todos os números geram aí de forma aleatória dentro desse intervalo. Só que, imagina que eu tenho dois valores aí de 1000, que está lá pela casa de 800, 900, 1000, 1100, 1200. O que vai acontecer? Essa amplitude vai aumentar muito, mas ela não representa os meus dados. Tá? Então, eu tenho que fazer uma análise dessa disparidade, né, dessa dispersão, para poder enxugar esses dados e depois calcular a amplitude. É assim para tudo, né? É assim para a gente trabalhar a média, a mediana que não vai importar muito, que vai pegar o valor do meio. Tá? Mas uma vez que você limpa, ela também vai se ajustar. Bem, esses são os primeiros, agora a gente vai falar de desvio padrão, eu já falei, né? A média de quão longe os dados estão em relação à média. Podemos dizer que o desvio padrão é o quanto esses números se desviam da média. Tá? Então, essa é importante, por quê? Porque você vai conseguir mensurar a variabilidade dos dados que você tem para calcular a tua média. Né? Então, o desvio padrão são números que se desviam para cima e se desviam para baixo. Vai ficar mais fácil quando a gente colocar lá na prática, no gráfico que a gente tem para analisar. Vamos seguindo, desvio médio absoluto é a média dos desvios. Então, o desvio padrão é um número estatístico muito utilizado, mas difícil de ser entendido. Por quê? Porque ele é um desvio padrão, ele não representa exatamente um dado. Quando eu faço desvio médio, aí já traz esse número mais para perto dos dados. Então, para quem está acostumado com a média, o desvio médio é melhor. Mas ele não é tão distante do desvio padrão, tá? Não é tão distante. A variância, que é aquele número que vai mostrar a variabilidade dos dados, só que a gente não utiliza ele, pelo menos para a nossa análise. Ele vai ser utilizado aonde? Dentro de uma análise, por exemplo, de regressão, aí utilizamos a variância. Mas, a princípio, é um número muito alto, tá? Totalmente diferente do desvio padrão, e a gente não consegue trabalhar muito com ele. Beleza, por que medidas de dispersão são cruciais? Primeiro, previsibilidade e risco. Então, se eu tenho dados muito dispersos, eu não consigo mensurar, por exemplo, o que eu vou vender no próximo mês. Se eu fiz a análise de todos os outros meses e tenho uma dispersão muito grande, qual é a minha previsibilidade para isso? Né? O que isso representa de risco? Tá? Se eu tenho funcionários embarcando em uma plataforma e eu analisei ali a falta desses funcionários, né? E seja lá quais foram os motivos, a Covid, por exemplo, a empresa de petróleo e gás sofreu muito com isso. Por quê? Porque o processo logístico de embarque desses caras é muito rígido. Então, tiveram que criar
muitas formas de se adaptar para poder lidar com essa questão. Então, se eu tenho essa variabilidade, como é que eu vou prever o meu próximo embarque? E isso vai trazer um risco inerente para o negócio, que é o quê? Eu preciso de gente lá na plataforma, vou trabalhar com um valor abaixo do esperado, o pessoal chama isso de POB, né? Que é o número de pessoas on-board, e isso vai trazer risco para o negócio. Agora, se eu analiso essa dispersão e essa dispersão ela está acontecendo em torno de um percentual, eu tenho uma previsibilidade. Eu posso tomar uma decisão se alguma coisa acontecer. Agora, quando eu não tenho previsibilidade, fica muito difícil criar um plano de ação. E isso é em qualquer área, né? Qualquer ramo de negócio. Você está vendendo e você tem custos, né, que você tem que arcar com eles. E aí, se você não vendeu o esperado, pelo menos para arcar com os custos, você tem prejuízo. Então, para a empresa, isso em um mês até passa, 2 meses passa, mas se isso virar rotina, aí você chega lá no final do ano, fechou 6 meses em prejuízo, com certeza os 6 meses que deram lucro não consegue fechar a conta. Então, a gente precisa analisar números pensando dessa forma. Disparidade, medidas de tendência central para poder embasar as nossas decisões, mas ao mesmo tempo eu preciso analisar essa disparidade dos números, porque se tem disparidade tem risco, tá? E isso tudo a ver com dados. Tudo a ver com dados. É claro que aquela primeira etapa de coleta, de conexão, de tratamento, já tem que ter acontecido. A estatística descritiva, ela é a ferramenta, né? É com ela que a gente consegue, não vou dizer provar, mas propor melhorias, tá? Propor melhorias. Por quê? Porque os números dizem isso, né? A gente já está careca de ouvir essa expressão. Os números dizem, né? Não sou eu quem estou falando. Pensamento crítico. Pensamento crítico é uma habilidade interpessoal do analista de dados. O que vai te levar a ter pensamento crítico é começar a trabalhar com isso aqui, ó. Média, mediana, moda, fazendo essa análise das 3 para poder uma justificar a outra, analisar se eu tenho mais de uma moda acontecendo, se é bimodal, trimodal, tá? Se é multimodal, saber se essa mediana está muito abaixo da média, se ela está acima da média. Se ela está acima da média, significa que a média representa mais os números inferiores, né? Se ela está abaixo, representa os números superiores, ou seja, algum número absurdo entrou ali e está sujando a minha média. E detalhe, né? Sempre levando isso aqui, ó, em consideração, o contexto do negócio. Os números precisam estar relacionados com o contexto do negócio que você está analisando. Porque só assim você vai identificar quem? Problema. Tá? É esse cara que você está com foco nele. Agora, tem um foco secundário que seria enxergar as oportunidades, que os dados também vão dizer isso para nós. Mas, principalmente, o que uma empresa não quer é quebrar, é falir, não é verdade? Então, eu vou procurar problemas. E os dados podem responder. Como? Fazendo um tratamento de dados perfeito, gerando dados confiáveis, e depois que esses dados estiverem confiáveis, do jeito que manda as nossas primeiras disciplinas da análise de dados, né? A gente faz isso lá, aí depois a gente vai para a estatística descritiva, para começar a descrever esses dados, o que esses dados dizem, né? Próximos passos é trabalhar com uma ferramenta e com esse foco, é o que eu vou mostrar para você hoje aqui. Vamos seguindo, gratidão, mas ainda não acabou, né? Esse aqui é só o último slide, agora vamos para a prática. Na prática, eu chamei vocês aqui, principalmente quem está começando aqui na pós-graduação. Por quê? Porque a estatística
ela está coberta dentro de uma das primeiras disciplinas, né? Então, primeiro a gente tem aquela parte das fases da análise de dados, um pouco de banco de dados, e depois vem estatística descritiva. Mas eu já dei uma aula de Python, mostrei como acontece uma programação, e eu gostaria de mostrar esse primeiro exemplo para você na programação, porque a gente tem um recurso muito rápido na programação para poder identificar isso, tá? Esses valores. Então, olha só, eu tenho um arquivo aqui, tá? Que é exatamente igual eu mostrei na aula anterior. Esse arquivo, ele vai apontar um caminho, guardar isso dentro de uma variável. Eu já não entendo nada disso, nem variável, né? Não se preocupe, detalhe. Se você está começando agora, você tem acesso aos meus cursos. E eu tenho um curso, além dos cursos de Excel, intermediário, avançado, dashboards e outros cursos, né? Inclusive, tem um curso de Excel de análise de dados. Eu também tenho um curso de programação para não programadores, que é para você entender esses conceitos básicos. É em cima do Excel. Você tem direito a esse curso. É só pedir para a Diana, conversar com ela, receber o acesso e começar fazendo. Vai assistindo. Olha, modéstia à parte, assiste a minha aula. Não posso fazer todas as práticas, Alexandre. Assiste. Vai para a tua academia, bota o celular, fone no ouvido, tá na esteira, liga o vídeo lá e vai assistindo a aula. Vai vendo os exemplos, tá? Pelo menos assista os vídeos na íntegra, porque isso vai te trazer muita base. Você tem muito conteúdo para assistir, tá? E por quê? Muito conteúdo que é para quê? Para cansar? Não, é porque é o que acontece dentro da empresa. Na empresa está acontecendo isso. Eu não tirei isso da minha cabeça, não. Todos os meus exemplos é de dentro do ambiente corporativo. Tá? Você vai usar exatamente desse jeito. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável que está guardando o meu caminho, aonde eu vou buscar os meus arquivos e conectar aqui com o Python. Essas são as bibliotecas que eu estou utilizando. Claro que detalhes disso é lá na frente, né, na disciplina de Python e Tableau, que acontece juntos. E aqui eu estou dando só uma palhinha, né, falando aqui brevemente. Nesse momento eu estou criando data frames de tabelas que são oriundas de arquivo texto, tá vendo aqui, olha, o tipo do arquivo. Também tabelas que são oriundas de arquivos de Excel. E aqui eu estou fazendo o processamento de tratamento de dados, ajustando os tipos de dados que eu preciso. Aqui embaixo eu estou juntando essas tabelas e aqui eu estou criando uma coluna calculada. E no final de tudo, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, olha, uma tabela que a gente chama de data frame vendas vendedor, que são as vendas do vendedor, e eu vou pedir para poder executar isso daqui. Ele vai gerar uma tabela para mim, tá? Quando eu peço esse comando aqui, o head, ele vai trazer para mim as primeiras 5 linhas, vai guardando aí que em Python o índice começa em 0, tá? Então, de 0 a 4. E as últimas 5 linhas, né? Beleza. Só que não é isso que eu quero analisar. O que eu quero analisar nesses dados? Eu tenho uma coluna de dados, né, de números, na realidade 2, né? Tem uma que é o ID, tá? Que aparece aqui, ó, né? O ID pedido. E tem uma outra coluna que é o volume de vendas de cada vendedor. Como é que eu vou aplicar a estatística descritiva aqui? Então, aqui no nosso código, eu tenho um comando em Python, bem rapidinho, para a gente fazer essa leitura. Opa. Que é o describe. Vou executar novamente. Shift Enter. Quando eu aplico só o describe, ele vai trazer um resultado semelhante ao que fez o head. Mas quando eu coloco entre parênteses assim, e vazio, né? Parênteses, parênteses, ele vai trazer para mim uma leitura da estatística descritiva completa desses dados, ou seja, dos meus valores de vendas. Aqui o ponto é o decimal, tá?
Então, ele está trazendo para mim a contagem, o ID pedido, esquece, né? Mas a contagem, eu tenho aqui o número dele, né, que ele contou, aqui eu tenho a média, aqui eu tenho desvio padrão, aqui a gente tem o menor valor, o maior valor está aqui embaixo, 25% dos dados se encontra nesse número, a metade, que é a mediana, encontra-se aqui, e 75% dos dados nesse maior número. A gente chama isso de quartis, né? São 3. O primeiro, o segundo, que é igual à mediana, e o terceiro, que é igual ao terceiro quartil. E aí você consegue analisar como estão os números da sua base de dados. Quem está mais perto de quem, né? Como é que é essa disparidade para tomar uma decisão mais assertiva. Então, aqui, com um único comando, ele faz isso. Agora, vamos lá para o Excel. Eu tenho uma base lá um pouco diferente, né? Já deixei prontinho aqui. Que é essa base de dados aqui. O que eu tenho? Eu tenho o cliente, eu tenho o total do pedido. O que eu quero fazer? Eu quero analisar média, mediana, moda, desvio padrão. Tem um negócio aqui diferente, né? Desvio padrão mais, desvio padrão menos. Você já vai entender isso daqui. Por que eu digo isso? Porque essas... Botei certo? Botei certo, dá certo. Escrevi certo ali, né? Que eu fui ajustar. Tá certo. Desvio padrão médio. Ok. Porque essas medidas, elas geram um único valor a partir de uma amostra de dados. Então, eu vou para essa planilhinha aqui e vou começar a calcular, por exemplo, a média, tá? Eu vou dizer para ele igual média, tem que ter acento, porque tem outras médias, né? Já explico isso aqui para você, mas essa aqui é a média aritmética, tá? E outra coisa, quando você aprende análise de dados, a tua fonte de dados, você aprende que ela não pode ficar nulo, a não ser se for um dado que realmente não exista. Por exemplo, eu tenho complemento do endereço. Nem todo endereço tem complemento. Então, vai ter situações que esse campo vai ficar nulo. Agora, se você trabalha com valores de vendas, você não pode ter um campo nulo, um campo vazio ali. Você tem que ter um campo zero se não vendeu nada. Porque esse campo nulo significa que o dado ali alguém apagou, esse dado veio truncado e o sistema anulou ele, tá? Ou tem um erro lá na base de dados, né? Então, você tem que preencher todos os valores, a menos que realmente ele não exista. Tá? Então, vendas, por exemplo, ponto de funcionário, está faltando ali a hora de entrada. Tem que preencher com alguma coisa. E, Alexandre, quando não tem esse dado e a gente não sabe, aí você vai ter que utilizar um método de preenchimento. Por exemplo, você pode fazer a média dos outros valores e aplicar a esse valor vazio. Tem uma situação em vendas que se aplica muito bem, que é o quê? Pegar o valor anterior, né, o valor posterior e aplicar. Tá? Então, tem situações que você pode utilizar, mas eu não posso deixar faltando. Por que eu estou falando isso? Porque a média do Excel não considera valor vazio na célula. Se você faz uma média de um intervalo de células que tem valores vazios, tá vendo? Ele deu divisão por zero. Por quê? Porque só tem valor zero aqui. Então, ele desconsidera isso. Tá? Então, a tua média ela tem que ser de uma coluna de dados que tenha um valor preenchido. Esses dados eles já estão em tabelas. Se você não sabe trabalhar com tabela, você vai aprender isso nos meus cursos também. Deixa eu ver aqui, ó, design de tabela, está chamando aqui de base 4. Eu vou chamar isso aqui de tab aula, tá? É o nome da tabela. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero fazer uma referência mais rápida. Eu quero dizer para ele aqui o seguinte, ó, igual média.
vou dizer a tabela que eu estou buscando, né? Que é tab aula, colchete, vou dizer aqui que eu quero trabalhar com o total do pedido, fechei colchete e nem preciso fechar parênteses, só dá Enter. Então, a minha média de vendas desses valores é de 7.389,27. Qual que é a minha mediana? Minha primeira análise, né? Saber se essa mediana está próximo da média ou não. Então, eu vou dizer para ele média, que é a função da mediana. Vou colocar aqui a mesma coisa, apontar para a mesma tabela e para a mesma coluna. Dei Enter. Então, olha só, bem próximo, né? 7.389, 7.364. Então, bem próximo. Isso significa que até agora a mediana justifica a média. Agora, é importante também saber se a maioria desses valores também justificam essa média. Principalmente se eu tenho um número alto de repetições nesses valores. Por exemplo, eu estou analisando uma amostra de 1.000 entradas e eu tenho ali 15% de repetições de 150 valores. Deve ser levado em conta isso também na análise. Tá? Então, a gente tem uma função chamada modo, tem um modo multi, né, que vai calcular modo múltiplo, que é uma função que vai gerar vários resultados, não é o que a gente quer agora. Tem o modo único, que é a função atual do Excel que calcula a moda, e tem um modo com essa exclamaçãozinha que é antigo, né? Função antiga, por questão de compatibilidade com as outras versões. Então eu vou dizer que modo único, vou colar aqui dentro aquela mesma referência e ele deu para mim aqui um ND. Né? Por quê? Porque certamente não tem um número único aqui. Eu vou colocar aqui, vou arredondar para 6.000, né? Deixa eu ver aqui já os valores, né? E 6.000 de novo. Tá? Beleza. Então agora, olha, a moda, né? Isso aqui é moda. Modo é o nome da função. Então a minha moda agora é o valor 6.000. Por quê? Porque eu tenho 2 repetições. Os números não estavam repetindo. Se eu colocar aqui, por exemplo, 7.000 e duplicar esse 7.000 2 vezes, o que acontece? Vem o 6.000. Por quê? Porque foi o primeiro que ele encontrou. E se eu aplicar mais uma vez, aí a minha moda já passa a ser 7.000. Tá? Então, isso também tem muita importância nessas medidas de tendência central, que é justamente para saber o que mais, qual é o valor, né, que essa média está representando que mais se repete. Desvio padrão, o quão distante da média estão os meus dados, né? Qual é a distância que todo mundo ali está da minha média? Então, eu vou chamar uma função chamada desv pad, eu tenho o amostral e eu tenho da população, né? O que é isso aqui? O amostral, ele vai calcular em cima de uma amostra que eu retiro dos dados. Então, tem um algoritmo interno para calcular isso. E o da população é quando eu pego todos os dados e tiro o desvio padrão em cima dele. A explicação disso daqui é justamente na idade de pessoas. Eu quero trabalhar desvio padrão de idade. Imagina, do mundo inteiro, de todas as pessoas, nunca vou conseguir fazer uma população, mas uma amostra eu posso ter. Então, eu vou dizer para ele que eu quero trabalhar em cima dessa coluna também de total do pedido. Então, o meu desvio padrão, tá, da média é de 1.408. Significa que a maioria dos números dessa base, eles estão se desviando da média nesse número aí, seja para cima ou para baixo, tá? E depois a gente tem o desvio médio. Desvio médio, que eu também vou trabalhar aqueles dados.
Então, o desvio médio é o quê? É a média desses desvios. Então, se o desvio padrão me mostra o que eu tenho na maioria dos valores, não são para todos, né, mas para a maioria dos valores, o desvio médio me tira a média de todo mundo. Aí você vê que ele está um pouquinho para baixo, que ele tem justamente essa diferença. Então, ele fica mais fácil de ser aplicado. Por quê? Porque quando eu falo média dos desvios, eu estou trabalhando num número que uma medida que eu já conheço, que é a média. Tá? Beleza. Agora, tudo isso vai fazer sentido mesmo quando a gente começar a analisar isso de forma gráfica. Poxa, Alexandre, dá para a gente analisar isso de forma gráfica, principalmente no Excel, né? Que é o nosso amigo da análise exploratória. Eu só não digo que não existe análise exploratória sem Excel, primeiro porque não é verdade, né? Que a gente tem várias ferramentas. Mas o que o analista de negócio vai fazer, a primeira coisa é abrir o Excel, que é a forma mais fácil e visual dos dados. Ainda que você esteja olhando só uma tabela com possibilidade de colorir uma célula, colorir uma fonte para pintar e analisar do porquê que aquilo você colocou aquela cor, né? Você também tem os gráficos. Agora, quando a gente vai para uma linguagem de programação, né, no Python, o que a gente tem? A gente tem comandos e retorno de números. Ah, Alexandre, então a linguagem de programação ela é pior para isso? Não é. São dois focos diferentes. Quando a gente chega aqui na linguagem de programação, nós já estamos muito maduros nos números que a gente quer saber. Agora, quando a gente está investigando, nada melhor do que uma ferramenta gráfica para a gente fazer isso aqui, ó. Monta um gráfico rapidinho e analisa. Tá? Então, o Excel, primeira ferramenta para análise exploratória, sem dúvida. Tá? Aí o Power BI. Gente, Power BI é quando já está tudo pronto, né? Não adianta eu tentar fazer um dashboard se eu não tratei dado, se eu não sei os números relevantes desses dados para o negócio, eu não fiz nenhuma análise estatística. Por que eu vou pensar em Power BI? Tá entendendo a diferença? Pô, mas minha empresa quer que eu faça lá um Power BI. Sim, é necessário. Mas antes disso, tem que fazer o caminho da análise de dados. Para quê? Para você ter confiabilidade nesses números. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o que eu quero fazer aqui? Eu vou pegar essa coluna, tá? Essa coluna do total pedido. Vou traçar um gráfico aqui. Assim, ó, um gráfico bonito. Vou esticar esse gráfico até aqui assim, mais ou menos. Diminuir o zoom para ver todas as colunas. Beleza. Tá? Vamos fazer o seguinte. Antes de eu fazer essa demonstração gráfica aqui, vamos bater um papo aí? Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Deixa eu te ouvir nesse momento, que a gente sai da parte conceitual, né? Resolve alguma coisa e agora a gente vai para a parte gráfica para poder visualizar esses números. Tem alguma pergunta aí? Alguém quer levantar a mão nesse momento? Pode perguntar qualquer coisa, tá valendo. Só não quero deixar tudo para o final. Cadê? Vamos ver quem é o primeiro. Ah, Francesco Alberto. Albert. Vamos lá, pode dizer, pode abrir o áudio. Boa noite, Alexandre. Tudo bom? Beleza, cara. Alexandre, eu tinha assistido às aulas já, né? Tinha visto algumas coisas sobre essa estatística. Uhum. Eu já trabalho há algum tempo com isso. Eu tenho uma formação também de Black Belt. E agora, numa área que eu estou trabalhando, a gente está com alguns desafios aí para alguns reportes. Sim. E um deles é realmente que eu estou tentando implantar. Hoje a gente faz lá nessa área eles fazem reajustes de aluguel. Sim. Então tem um universo mais ou menos de uns 8.000 contratos. Desses 8.000, em média, mensal, são 700 contratos que são reajustados com diferentes índices. E o reporte que a gente tem hoje é somente no volume. Quantos contratos que eles são reajustados por mês. Eu quero começar a implantar isso em valores e desenvolver um modelo preditivo para o mês sequente.
para que seja estimado mais ou menos quanto que a empresa vai gastar em reajustes de aluguel. Sim. A média, junto com o desvio padrão para cima e para baixo, você acha que é um modelo a se desenvolver nesse caso? É o primeiro passo. Entendeu? É o primeiro passo, porque aí você vai ter a compreensão dos seus dados. Porque quando você dá esse primeiro passo, ele vai vir acompanhado de alguma ação interna para poder trabalhar essa questão desses números. Porque isso pode representar risco, isso pode representar uma oportunidade. Oportunidade para quê? Melhorar a lucratividade dos aluguéis. E risco, se você implantar de qualquer jeito, você vai ter cliente lá reclamando. Entendeu? Se ferir alguma regra, se ferir algum contrato. Então, são várias nuances que a gente precisa analisar depois que tem essa primeira visibilidade. Né? Aí depois você vai explorar outros campos para saber o que é importante para o negócio. Como é que se comporta, o que eu faço dentro desse desvio, como é que eu poderia trazer uma proximidade para esses índices, para melhorar a minha base, melhorar a resposta que eu posso dar, porque quando tem uma variabilidade muito alta, principalmente de índice, o que acontece? Você traz uma. Vamos pensar assim, né? Não é exatamente essa palavra, mas você traz uma falta de confiança por questão da variabilidade. Entendeu? Então é trazer isso para mais próximo, de forma homogênea. Mas é por isso que eu te disse que é o primeiro passo. O primeiro passo é fazer essa análise. Inclusive, colocar nesse gráfico aí que eu vou mostrar agora. A pergunta foi justamente por causa disso, porque em valores, né? Como são índices diferentes e valores de aluguéis muito diferentes, um exemplo, eu posso ter num mês um reajuste de um aluguel de R$ 1.000 e de 1,5 milhão. Olha aí. Então a amplitude é grande. Então, por isso que eu estou fazendo a pergunta se começar a trabalhar com a média e desvio padrão para tentar definir um modelo preditivo é o melhor Mas eu acho solução. que com esses números aí que você me falou, não vai ser tão simples assim, não. Você Não, não é. não vai trabalhar dessa forma, não. Você vai ter que descobrir aí a parte dos quartis, separar essa base, vai ter que trabalhar com bases diferentes. Entendeu? Porque os Tá bom. valores são muito discrepantes. A amplitude, do jeito que você me falou aí, é muito grande. E aí? Um único aluguel desse daí, cara, influencia milhares dos mais baratos, entendeu? Fora o índice, né? Os índices eles variam também. Totalmente, exatamente. Beleza? Tá bom. Obrigado. Alô, cadê? Felipe. Oi, professor Alexandre, boa noite, tudo Boa bem? noite, Felipe. Tudo bem? Ótimo. Eu estou no mesmo processo do meu colega, só que o meu já estou um pouco mais avançado. Eu já tenho a média, eu já tenho a mediana, já tenho a moda, só que eu tenho um problema. A minha empresa quer que eu apresente um número único de resultado para fechamento. Eu até mandei uma pergunta, porque eu trabalho com semelhante a ele com locação de contrato, índices, contratos. A mesma coisa, só que eu tenho um a mais que é a desmobilização. E também Uhum. trabalho com aro. E o que que acontece? As variações são enormes e eles querem que eu apresente o resultado. Por mais que eu apresente uma média para mais e para menos, eles querem um número final. E aí que está o dilema. Eu não consigo apresentar um número final que seja coerente, porque o resultado é muito volátil de variação. Mas aí você vai fazer outra coisa. Aí você vai fazer uma Hum, análise de risco para esse número, entendi. entendeu? Você vai Uhum, gerar esse número e você vai dar base porque quais foram as medidas que você utilizou, por exemplo, média, mediana e moda, já justifica. Entendeu? Justifica o quê? Justifica que a média não vai bater. A média não vai representar nada sim, por sim, causa da variabilidade. Então a média, então já está dizendo isso. E a mediana? A mediana ela vai ser uma medida mais próxima da tua realidade. Você vai sim, trabalhar só com a mediana porque ela está justamente no meio? Você fala assim, tá, beleza, ok. Mas e aí? Essa média está lá embaixo. E a moda?
né? O que representa. Aí você tem que trabalhar, inclusive, com um sistema múltiplo modal, para poder descobrir ali quais são as maiores repetições de valores para você identificar as faixas dos teus dados. Entendi, porque eu fiz nessa métrica que eu pegando dos últimos 2 anos com o período atual, para poder ter um bom número de dados de repetição. E Então, aí, beleza, cheguei próximo do valor, só que o meu, por exemplo, no mês de junho, numa variação para mais, beleza, bateu. Só que eu tenho que apresentar sempre o número final. E nesse número final, quando estou chegando, não tô conseguindo chegar num ponto de encontro, mesmo usando desvio padrão e outro. pois é, mas aí você vai chegar, você não vai conseguir chegar, essa é a realidade, né? Por causa Uhum, da variabilidade muito alta. Então, sim, você deveria trabalhar com classes, né? Com faixas de contratos, né? Igual o banco faz, contrato premium, não sei o quê, lá, black, né? Daí tem aquelas faixas de atendimento, que é justamente para separar essa questão. Porque você não vai conseguir chegar nesse número que eles estão pedindo, mas tu vai fazer uma análise de risco e vai dizer o impacto da confiança nesse número. entendi. Entendeu? Qual é o Uhum. impacto, né? Quais são as ameaças que esse número pode gerar se a gente tomar decisão pautada nesse número. Beleza? En- Entendi. Porque eu, pra ser É. sincero, não sei que milagre que eu chego lá mais. Pois é, Eu, não vai resolver, mas você vai entregar um produto e você vai dizer: sim, olha só, esse produto, devido à natureza dele, ele representa risco. Aí você tem que fazer uma análise de risco para colocar todas as ameaças ali, se for tomar uma decisão baseada em cima desse número. Eu estou te não. respondendo de forma muito genérica porque eu desconheço o cenário, entendeu? A minha empresa é uma empresa de telecom, tem antena, tem bastante coisinhas bem Aham. variáveis. Mas eu ainda sou novo nessa área, estou pegando ainda, entendendo o processo. Aí me passaram esse probleminha um pouco grande. Você entendeu? Mas é isso que a gente faz para tudo, tá? Acompanhado desses números, você sabe que o que você identificou, risco para um negócio, inerente. Aí você vai ter que fazer uma análise de risco, Entendi. beleza? Não, perfeito. Obrigado, viu? Nada? Gente, mais alguém? Mais uma pergunta? Vou pro Excel, hein? Vamos lá. Ale, Oi. Leonardo perguntou aqui, nesses casos de grandes variações, seria uma boa alternativa criar ranges barra grupos, e fazer análises diversas? Sem dúvida. Essa é a solução. Essa é a solução, porque não tem uma solução única, né? São produtos diferentes que representam margens diferentes, são implantações diferentes, contratos diferentes, riscos diferentes, entendeu? Então tem que fazer isso, não tem jeito. Agora, a primeira coisa a ser feito aí nessa situação é justamente você identificar esses níveis de contratos que você tem e elencar isso e fazer essa separação. Que aí você vai poder particionar essa base, porque eu poderia dizer que uma análise de quartis já ajudaria, mas a variabilidade é muito alta. Entendeu? Então eu vou precisar realmente de trabalhar com isso. Vamos lá, tem gente aí que levantou a mão. Quem foi? Aí falaram até dos outliers aqui. Deixa eu ver o chat aqui. Erivan, pode falar. Erivan. Tá aqui, ó. Pergunta. Beleza, já vi aqui. Ele está falando sobre o tratamento para eliminar os outliers, né? Manual ou tem comando? Sempre tem comando, né, na base de dados, sempre tem comando. Agora, a identificação disso é manual, é por isso que a gente faz essa análise de dados exploratória, para justamente identificar isso. Aí você tem que ver o que é outlier, né? A gente pode dizer assim, olha, exclui 10% de cima e 10% de baixo. Classifica e faz essa exclusão.
entendeu? Mas e aí, qual é o impacto disso em relação ao número final? Tá? Então eu tenho que fazer essa análise. A primeira análise é o gráfico de dispersão, né? Para ele mostrar se tem um pontinho sozinho lá no canto, e aí você vai identificar isso. Tá bom? Cadê? Curva de tendência, o quão mais próximo da curva. Sim, curva de tendência. Todas essas ferramentas, elas são importantes para fazer essa análise. Se eu ploto isso num gráfico de dispersão, coloco lá uma curva de tendência, eu vou analisar o quanto esse valor está disperso e o quanto ele está distante da curva. Tudo é análise, mas eu tenho que identificar, entendeu? Eu tenho que chegar nesse valor e eliminar isso da minha amostra de dados. Cadê Ebert? Pode abrir o Professor, áudio. boa noite. Boa Tudo noite. bem? Por que eu pensei nessa curva de tendência ou até mesmo usando a mediana como parâmetro? Porque você pode... É porque quanto mais próximos os números ficarem dessa curva, menor vai ser o risco do erro Sim. nessa análise. E quanto mais distante, aí você começa a pensar em qual tipo de KPI ou qual tipo de indicador, índice, sei lá, você pode aplicar para esses indicadores mais distantes acima da curva, como também para os abaixo da curva. Então, você vai ter um nível de assertividade maior, porque são números diferentes, variações diferentes. Dificilmente Então, você vai chegar num ponto se específico, essa né? variabilidade ela está nesse nível aí, Isso. nessa história, do jeito que foi contado desses dois cases, a gente não tem outliers. Porque Isso. a dispersão ela é no gráfico todo. É isso, exato. E Você aí, entendeu? quanto mais distante ela fica, pior é para você analisar Sim, uma única coisa exatamente. especificamente, Quando tem entendeu? outliers, o que eu faço? Eu posso eliminar os outliers. Eu chego nele, eu reconheço o número, elimino ele da minha base, eu vou ter ali uma faixa consistente para a gente trabalhar dados estatisticamente. Beleza. E quando não é isso? E quando a variabilidade é tão alta que pinta o meu gráfico todo de dispersão? Como é que a gente vai tratar isso? Aí ele vai ter que, no caso aí, professor, não sei se eu estou errado na minha visão, não teria que clusterizar isso? Sim, então, mas a solução é essa. Você, de alguma forma, você vai ter que particionar isso para analisar isso, mas isso não é assim, simplesmente eu vou criar um cluster ali e o valor, não, eu vou ter que chegar num nível mais profundo de negócio, eu vou ter que analisar tipo de contrato, eu vou ter que analisar carteira de cliente, entendeu? Então, eu tenho que segmentar esses dados por outra coisa, talvez até aumentar um campo ou dois dentro da base de dados para poder marcar ali quem eu quero separar. Porque pode ser que depois que você faça essa separação, aí sim surja outlier. Entendeu? Aí vai aparecer. Por quê? Porque você diminui a quantidade de dados que você quer analisar, você quer dar tratamento diferente, aí vai dar outlier. Aí é o momento de você limpar o outlier. Beleza? Isso, porque se você trabalha com, por exemplo, no caso dele, não estou querendo dar aqui a solução de tudo não, tá? Sim, Estou não, mas só é muito pensando. bom, é bem-vindo, né? Eu tô só trocando ideia, na verdade. Se ele, por exemplo, transformasse isso em carteira A, B e C e definisse contratos de alto valor, como A, por exemplo, B e C, ele poderia ter, inclusive, que tipo de índice ele pode aplicar para cada carteira dessa, entendeu? Sim, mas é isso aí. Entendeu? A conclusão que a gente chega é que não dá para a gente trabalhar só com uma média, com um desvio padrão. Entendeu? Que foi o que o Felipe falou. Eles querem que eu chegue em um número. Como é que vai chegar se tem essa variabilidade toda? Então, eu não tenho só uma média, eu não tenho só um desvio padrão, eu não tenho só uma mediana. Eu vou ter que fazer isso aí que você falou, vou ter que separar por parte de alguma forma, e é uma questão muito inerente ao negócio, para depois pegar cada bloco desse separado e fazer uma análise estatística em cima. Só para dar um exemplo para vocês, eu trabalho com cervejaria. Nós temos da Heineken, então tem várias cervejas e você tem que
definir qual segmento essas cervejas vão estar presentes. Por exemplo, a mainstream, que é a corrente mais forte, que é aquele produto que tem maior volume com preço X. Então, se eu começar a olhar todas as cervejas que eu tenho e levar só para uma mediana ou só para uma média, ou que seja Não um vai indicador funcionar. só, eu não vou conseguir nunca dizer que a Heineken é uma cerveja premium, que a Amstel é uma cerveja mainstream, que a Devassa é uma cerveja mainstream. Por quê? Porque quando você pega o universo de dados de uma pesquisa de mercado que nós fazemos, imagine que numa revenda só que a gente tem, são 4.800 clientes. Pesquisando 4.800 clientes, marcas diferentes, volumes diferentes, preços de venda diferentes, preço de compra diferente. Então, você tem que definir uma linha, vamos supor, um range, um DAT, para que aquilo que caiu nesse range, você definir o que ele é. Pois é, mas você concorda comigo que isso é muito inerente ao negócio? Sim. Estatisticamente, você não pode fazer nenhuma análise antes de fazer isso daí. Isso daí é tratamento de dados. Você entendeu? A uma análise etapa. a análise é o fim de todo o processo de coleta de dados e transformação disso em informação. Isso, entendeu? É uma etapa antes da estatística descritiva. Entendeu? Então eu preciso fazer essa classificação dos dados para depois sim. Aí o Orivan, aqui ó, o Orivan falou, ó, o uso dos quartis seria para esses casos das carteiras citadas acima? Sim. Uma vez que você particiona esses dados que você cria, aí você pode aplicar quartis, média, mediana, naquele bloco que vai funcionar. Mas por que a gente chegou nessa discussão? Porque, acho que foi o Felipe, né? Que falou, olha, preciso de um número único. Falei, cara, não vai dar. Mas a direção da empresa quer o número único. E qual é a solução? Tem solução? Claro que tem. Você vai fazer, você vai justificar pelas medidas de tendência central que nada bate, entendeu? Você vai fazer uma análise de quartis e vai mostrar qual é a disparidade disso. Você vai plotar isso num gráfico, box plot, e mostrar lá onde inicia, termina, média, mediana, tudo dentro de um gráfico. Vai entregar isso, mas você vai fazer uma análise de risco, mostrando que aquele número que representou os primeiros contratos, os menores contratos, pode ter trazer um risco inerente, que vai trazer. Que pode também trazer um risco inerente para os maiores contratos, talvez desperdiçando uma oportunidade ou jogando dinheiro fora, literalmente. Beleza? Então, é esse trabalho, tá? Mas foi bom, Herbert, você ter tocado nesse assunto, porque isso aí é uma etapa antes da parte de estatística. É lá no tratamento de dados, né? No momento que você está classificando os dados, aí você gera isso lá dentro do teu BI, de qualquer ferramenta que você está utilizando. Gente, mais alguma pergunta? Mas foi boa a aula, né? Tá sendo, né? Tá sendo os exemplos aí. Tá vendo por que eu trago vocês para cá? Para o online, para o ao vivo? Né? Porque aqui a gente pode ter essa conversa e trazer universos diferentes e perceber que o que você está estudando nessa pós-graduação é totalmente aplicável a qualquer área de negócio. Ela é multidisciplinar. Ó, vou lá para o Excel, tá? Se tiver mais uma pergunta, avisa aí que depois eu volto. Então vamos lá. Excel, todo mundo vendo aí? Já, né? Primeira coisa, o que eu fiz aqui? Um gráfico. Né? Um gráfico e plotei nesse gráfico todos os pedidos que eu tenho. Eu tenho 99, tá? E agora? Agora eu vou pegar, vou jogar a média aqui. Eu vou dizer para ele, ó, igual... Vou lá para a minha planilhinha do lado, vou pegar o valor da média e vou colocar ele aqui. Vou travar isso, né? Para ele preencher para todo mundo. Vou clicar nesse gráfico e vou expandir essa seleção dele para cá, para a média, assim. Aí ele gerou uma média aqui para mim. Olha que bonito. Legal, né? Só que eu vou transformar esse gráfico e vou dizer para ele que é um gráfico de combinação, que a coluna agrupada eu vou até deixar, porque as coluninhas ficam bonitas lá no final, mas depois a gente experimenta a linha também. Eu vou dizer que a média é a linha, tá?
Então, ele está me dizendo aqui qual que é a média dos meus valores. Isso é a média, tá? Desses valores. E a mediana? Mesma coisa lá, igual. Vou apontar para a minha tabelinha de medidas, mediana, vou dar Enter. Vou travar isso daqui. E cliquei no gráfico. Vou arrastar isso aqui para cá um pouquinho. Tá? Então, eu vejo que a mediana e a média tá ali, ó, batendo certinho. Tá? E agora, a moda. Né? O que essa moda representa para mim? É o valor que mais se repete dentro do meu total de pedido. Então, eu vou dizer para ele igual. Vou apontar para a moda. Vou travar. Tabela ele já copia para todo mundo automaticamente, né? E aqui eu vou arrastar para o lado assim. Tá? Então veja que a moda também está justificando, porque elas estão bem próximas. Mas estão bem próximas porque eu coloquei valores aqui próximos, né? Vamos dizer que o que mais se repete seja o valor de 3.000. Tá? Então a minha moda, deixa eu colocar aqui a legenda. A minha moda, azulzinho claro, ele está lá embaixo. Poxa, mas por quê? A média e mediana estão próximas, a moda está lá embaixo, porque a maioria dos valores que se repetem. Veja aqui, ó, isso tudo aqui se repete. Tá? Então, eu vou ter que fazer essa análise exploratória para saber se eu tenho uma base de dados bimodal, trimodal ou multimodal. Se for bimodal, eu vou querer analisar o porquê, né, disso daí. Qual seria a melhor moda para mim? Trimodal, qual seria a melhor moda também? Múltiplas modas, qual seria a melhor? Porque eu posso ter 3.000 repetindo e também posso ter 7.000 repetindo também. Deixa eu botar mais um aqui. Ah, já tinha virado, né? Não, foi agora. Tá vendo? Ficou pertinho. Agora, se eles têm a mesma quantidade, aí eu não vou saber se a moda é isso aqui realmente, né? Ou se tem uma outra moda ali que eu precise analisar. Entendeu? Aí eu tenho que fazer essa análise também. Então é isso aqui. O Excel é o melhor que tem para fazer isso. Eu ver, né? Porque você está vendo o que você está fazendo. Tá? E depois, desvio padrão. Desvio padrão, a gente vai apontar para lá também, do mesmo jeito. Desvio padrão. E também apontar o desvio médio. Só que o desvio padrão, ele se desvia para cima e para baixo da média. O que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer para ele o seguinte, ó, que antes disso daqui, eu vou pegar a média, tá? E vou somar com o desvio padrão. Ele vai me dar o desvio padrão mais, né? O que se desviou para cima. Só que eu preciso travar aqui o D2 também. Tá? E vou colocar ela dentro do gráfico para a gente analisar aqui, ó. Então, olha só, o que o desvio padrão está me dizendo? Que a maioria dos valores, eles se desviam. O valor do desvio padrão para cima ou para baixo da média. Então, é por isso que eu coloquei um aqui somando com a média. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Pegar aqui a média, só que menos o desvio padrão. Vou travar isso daqui, vou dar Enter, e olha só, agora eu tenho desvio padrão para baixo. Tá? Vou clicar lá no gráfico e vou arrastar isso aqui para o lado. Difícil é pegar, né? Tem que aumentar o zoom um pouquinho. Pronto. Tá? Então, olha só, o desvio padrão mais é esse roxinho. O desvio padrão menos é esse verde aqui, ó, clarinho. Então, veja que a maioria dos valores se desviam
o desvio padrão, estou falando do número, para cima ou para baixo da média. E é claro que a gente também tem o desvio médio, né? O desvio médio. Vou colocar ele aqui também. Desvio médio, a mesma coisa. Eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. Igual, vou clicar no valor da média, menos... Não, aqui é o mais, né? Que é o para cima. O desvio médio, mas não posso esquecer de travar. Beleza? E a mesma coisa aqui do lado, só que aqui é menos. Vou clicar no gráfico, aumentar aqui um pouquinho ele, né? Não está conseguindo. Agora foi. Pronto. Para a gente visualizar melhor. Eu vou arrastar esses dois aqui, ó, também. Então, olha só, veja que agora eu tenho um desvio um pouquinho abaixo do desvio padrão, que é o desvio médio, e também tem ele um pouquinho acima do desvio padrão, que é o desvio médio. Então, aqui a gente consegue analisar, né, quais são os pontos de variabilidade dos dados. Então, desse jeito aqui, eu acho que está um comportamento muito padrão, tá? Muito redondinho. Por quê? Porque os números, eles não tendem realmente a serem iguais. Mas quando mais a dispersão muito alta gera um problema, né? Uma falta de confiabilidade e riscos inerentes ao negócio. Além desse gráfico, tá? Que você pode fazer para poder traçar e identificar nos seus dados os desvios e as medidas de tendência central, você também tem o gráfico box plot que você pode fazer, que ele vai te dar os quartis, média, mediana, linha mínima, linha máxima, tá? Tudo isso dentro de um gráfico só. E na questão da pergunta lá, classifiquei os meus dados. Bem, eu vou pegar uma amostra de cada classe, né? Então, se eu coloquei carteira A, B, C e D, eu vou trabalhar cada carteira diferente. Por quê? Porque os índices são diferentes, os indicadores são diferentes, os limites são diferentes, os riscos inerentes ao negócio são diferentes, né? Quer, assim, ficar especialista nisso é ver como é que cartão de crédito funciona. Tá? Isso aqui o tempo inteiro. E não dá para tratar todos os perfis como um único. Na realidade, então, são várias e várias faixas para analisar comportamento de vendas, né? De compras com cartão de crédito e riscos inerentes ao negócio. Então, um gráfico desse para cada amostragem e um outro gráfico eu vou te mostrar agora também que você pode utilizar. Esse gráfico é o box plot. Tá? Ele é um gráfico diferente. Vamos lá. Inserir gráficos. Aqui tem os que ele já vem sugerindo, né? Inclusive de Pareto e tudo mais, para outro tipo de análise. E vamos trabalhar com esse aqui, ó. Caixa e caixa estreita, do jeito que o Excel chama. Vamos dar OK. Ele gera esse gráfico aqui. Esse aqui embaixo. Tá? Em cima dos valores. E aqui eu vou simplesmente dizer para ele, olha, coloca rótulo de dados para a gente poder analisar. Vou colocar aqui uma cor bonitinha. Pronto. Então, olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho linha mínima, tá? Que é onde começam os meus dados. Oh, perdão, linha máxima. O maior valor dessa amostra está aqui e o menor valor está aqui. Alexandre, mas eu tenho o valor de 3.000 aqui na linha mínima? Sim. Tem outliers? Não. Se tivesse, ele estaria mostrando. Não tem. Porque esse gráfico considerou que todos esses valores são inerentes à tua análise estatística. Agora, suponhamos que você aqui tenha um valor de 10.000.
a tua linha máxima vai passar para 10 mil. Agora, se você tem um valor de 20 mil, aí o que acontece? A tua linha máxima continua sendo o maior valor real da tua amostra e você tem um outlier aqui, ó. E tudo que tiver fora dessas linhas está fora dessa análise de medidas de tendência central. Tá? Essa análise que visa a centralidade dos dados não pode contar com esses valores que estão fora. E se eu coloco aqui também, por exemplo, um valor de R$300, ele vai gerar aqui abaixo da linha mínima os R$300. E se tiver mais valores, por exemplo, 14 mil, né? Vai mostrando aqui, ó. E ele vai dizendo para você, tudo isso aqui é outliers. O que a gente pode contar é realmente isso daqui. E, inclusive, o valor de 3 mil, ele está aqui por quê? Porque eu fiz essa amostra aqui, né? Coloquei alguns valores de R$3.000 aqui para poder gerar essa linha mínima um pouco abaixo. Então, esse gráfico é super legal, né? Por quê? E essa caixinha aqui, a parte de cima da caixa, o que é isso? É o terceiro quartil. Esse valor do meio é o segundo quartil ou a mediana, mesma coisa. E esse de baixo é o primeiro quartil. Então, ele separou a maioria dos dados daqui em duas partes, né? Dizendo assim, olha, um abaixo e outro acima da mediana. A média está aqui, tá? Esse é o valor médio. Então, aonde termina o terceiro quartil? Nesse valor. E por que esse daqui não está aqui dentro? Porque a análise central desses dados vai se dar dentro desses valores da caixa, do box. Aqui ele está dizendo a linha máxima e a linha mínima dos valores. Gente, é isso, tá? Foi isso que eu programei. Deixa eu olhar para vocês aqui. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Dúvidas, essa é a hora, né? Dúvidas de qualquer coisa. Olha o Albert ali, a Viviane. Beleza? Olha, gostei muito da aula. Eu achei que... Tá vendo como é que complementa bastante quando a gente faz aula ao vivo, quando tem a participação? A gente expande o modelo de negócio. E recursos que a gente não estava nem prevendo utilizar, passa a ser utilizado. É por isso que eu gosto muito do conceito de mindset, tá? Aquela tempestade de pensamentos, né? Quando você faz o brainstorming, gera isso, gera essas respostas que para você estava escondido. Eu tenho certeza que nessa análise aí, Albert, você vai pensar diferente agora, né? Já tenho uma outra ideia aqui. Aí, tá vendo? Por Em vez de eu quê? trabalhar. É porque, como a amplitude é grande com relação aos contratos, eu posso pegar a variação dos índices ao longo dos meses para fazer uma média móvel e tentar projetar para o próximo mês. E aí, em Sim, cima dessa média, eu aplico o valor em cima do reajuste. E aí pode ser qualquer valor. perfeito. E essa média móvel pode ser as classes que você vai definir para os seus dados. Vai pegando cada intervalo de média móvel, você vai trabalhando essas classes. Mais uma forma para você tentar chegar nesse índice. Quanto mais documentação, quanto mais análise estatística e documentar, melhor para você. Porque se estão te cobrando um número, você imagina, tem diversas possibilidades. E aí, o que eu faço? Análise de risco em cima dessas respostas. Mas você pode dizer, olha, eu consegui chegar nisso daqui. Né? E pegando o gancho, professor, ainda tem essa questão do Robert, assim, ele não pode ter esses clientes dele, por exemplo, a curva dele de clientes, não necessariamente ele vai aplicar o índice mais recorrente, porque como é uma carteira A, Sim, tem um que fazer cliente análise de desse que ele carteira. perde, influencia em muito, o impacto é muito grande no todo. Um cliente da carteira C,
Óbvio que é melhor não perder nenhum, tá, Albert? O ideal é não perder ninguém. Mas esses caras da carteira A, o tratamento com eles é diferente. É muito diferente da carteira C. Porque um cara de carteira C é menos difícil de você conseguir. Um cara de carteira A é mais complicado, porque ele é mais disputado pelo mercado, entende? E aí que a análise de risco vai dizer isso, né? Então, qual é o risco de perder um cliente da carteira D para o negócio? Tem um risco inerente? Tem risco, a gente não quer que isso aconteça. Mas e da carteira A? É uma pancada, né? É significativo. O som tá mudo. O impacto é muito grande. É muito grande. Muito grande. Então, as duas coisas. Ele vai pensar lá e depois vai falar pra gente, né? Mas eu acho Pode deixar que eu compartilhe a solução. Mas eu acho que você não vai fugir dessa parte do agrupamento das carteiras lá. Eu acho que você vai ter que ter uma etapa antes para você lidar com isso. Você pode até fazer, primeiramente, do jeito que você está falando, e depois você pode voltar, porque não vai ser difícil. Seria só ter uma coluna a mais lá, ou duas, para poder classificar esses dados, e depois você fazer subconjuntos e aplicar os mesmos recursos que você já veio trabalhando. Beleza? Beleza, gente. Obrigado aí. Valeu, viu, Herbert? Então, estou à disposição. Esse exemplo que eu trouxe para vocês, imagine que o mercado, imagine vários bares, restaurantes, hotéis, etc. Então, se você não separa isso, por exemplo, os meus maiores clientes de cerveja retornável, ele tem que ser atendido por um vendedor diferenciado. É um vendedor que tem a argumentação correta, postura correta, a forma de visitar não é igual a do outro vendedor que visita um cara da carteira C. Ô, Herbert, mas entendeu? é o exemplo que eu falei do banco, cara. A carteira do banco. Se você chega hoje, o nível de atendimento, como é que o cara vai despender um gerente sênior para poder atender quem não tem faturamento que não faz justifique sentido, o pagamento não do faz salário do sentido cara? nenhum. Não tem. É que eu peguei a aula andando, tá? Uhum. Eu comecei a assistir no carro, já vindo para cá. Mas eu não vi essa parte que você falou, por isso que eu dei esse exemplo que eu falei agora. É porque, assim, se você não separa isso e não dá o tratamento correto, não é que o cara da carteira C deixa de não ser um seja cliente. importante, Não né? é isso que a gente quer dizer. E a gente não quer, de repente, tolher ninguém. Mas esse cara da carteira A é um cara que você não pode perder de jeito nenhum. Mas, o De Herbert, jeito nenhum. Esse é o cara a que... análise de dados, a função dela é essa, cara. Isso aí. A função da análise de dados é trazer insights para o negócio. Não é a solução. O insight não é nem a ideia, entendeu? Não é nem a solução não formada, não produzida. Não é nem isso. O insight é só aquela pontinha de percepção que você tem, que você pode implementar alguma coisa para poder resolver esse problema. Porque aí, do jeito que você está falando, você já está entrando muito inerente no negócio. Já na frente, e veja bem, aí o que acontece? Você foge desse ponto de vista estatístico. Mas isso é super importante para que a gente entenda que a análise de dados vai levar isso daí. A decisões. Exatamente. Nesse momento, o Albert, o que está acontecendo com ele? Ele está enfrentando um problema inicial para saber como é que ele vai segmentar o negócio dele. E depois de segmentar, aí ele vai identificar os riscos de cada etapa que ele fez e dar tratamentos diferentes para isso. Isso. Você entendeu? Porque se eu ficar enxergando muito problema nesse momento, o que acontece? Cara, a gente pira o cabeção. Você entendeu? Então, nesse momento, qual é a etapa? Fiz um tratamento de dados. Tem que observar todas as etapas de tratamento de dados. Se tiver campo com dados faltantes, que são campos cruciais para análise, tem que preencher ou eliminar. Que é a questão do outsiders. Não, ainda não. Estou falando lá no tratamento de dados ainda. Já antes do outsider, sabe? Sim. Tratamento de dado ainda.
Aí depois disso, eu vou para essa segmentação que você falou, ó, tem que clusterizar. Sim, você precisa criar grupos. Por quê? Porque tem riscos diferentes, tem respostas diferentes. Então, fez esse agrupamento, eu não sei se isso vai ser necessário, tá, Albert, você implementar isso. Você vai ter que mexer no teu modelo de dados. Talvez você possa ir direto para essa média móvel, já resolva. Então, não estou dizendo que tem que fazer, mas é importante você pensar nisso no momento que você está colhendo suas fontes de dados, como é que você vai montar os seus relatórios. Quais são os indicadores que você precisa gerar para o negócio? Ah, um único indicador vai atender a minha demanda toda da minha amostra de dados? A gente já percebeu aqui que não. Eu vou ter que segmentar isso, aí depois que segmentar, eu vou fazer análise diferenciada para cada segmento desse. Fiz essa análise descritiva, veja bem, a gente está só na análise descritiva, beleza? As primeiras partes ainda, como fazer uma análise descritiva, que é o quê? Média, vamos lá, mais o quê? Mediana, moda, desvios, não é isso? Desvio médio, tá? Tem a variância, mas a variância a gente não usa, só usa isso para poder fazer regressão ou qualquer outra coisa, mas isso é outra história, né? Avaliar a correlação é outra história. Os quartis, que são muito importantes, mas isso só vai ser importante, olha só, vou colocar o gráfico de novo aqui. Mas isso só vai ser importante aqui, olha. Tá vendo? Não é importante aqui e nem aqui. Aí você fala assim, pô, mas isso aí são os outliers. Aí eu digo assim, beleza, legal. Outliers, né? Outliers. Isso, pontos que estão fora da curva. Falei outsiders. Você falou outsiders, né? Mas eu entendi. Outliers. Eu entendi. Eu entendi. Mas o que a gente conseguiu identificar não foi nem isso daqui. Foi que eu tenho segmentos diferentes. Eu preciso tratar o meu dado antes, porque senão eu não vou conseguir fazer nem isso daqui. Isso daqui eu vou fazer dentro de cada segmento do dado que eu gerei. Aí eu vou pegar para cada parte e trabalhar isso daqui. Aí vai fazer sentido. Aí a gente vai encontrar os outliers. Lembra que a gente falou? Pô, e se eu tenho aquela dispersão muito ampla que está manchando o gráfico inteiro? Aí, quando eu faço essa segmentação, eu vou encontrar os outliers. Porque aí eu diminui o intervalo. Vai aparecer ali dentro o ponto fora da curva. Aí é o momento de eliminar esses caras para poder começar a fazer análise estatística. Depois dessa análise estatística, aí a gente começa a ter os insights para poder trazer melhorias para o negócio. Aí é em qualquer nível. Aí entra o que o Herbert falou, do gerente que não pode atender uma carteira específica, que é um gerente inexperiente. Entra o produto, que eu não posso vender aquele produto com aquela embalagem para aquele cliente, porque não vai atender ele. Imagina se vender um produto de qualquer jeito para um hotel 5 estrelas. Isso. Você entendeu? Então eu vou ter esses insights a partir desses dados. Mas como que eu vou conseguir ter isso? Quando eu conheço os números, os meus números. Isso. Se eu não conheço os meus números, não consigo ter essa ideia. Então no frigir dos ovos, o que você quer dizer, vê se eu entendi. Para que eu passe para um modelo, para uma análise mais aprofundada, primeiro eu tenho que entender se meus dados estão me dando as informações corretas, mais precisas possíveis, para que dali eu monte meu modelo. Isso. O que a gente falou nos PPTs? Quais são os números relevantes para o negócio? Você pegou o PPT inicial? Depois eu disponibilizo. Não peguei. Infelizmente não. Quais são os números relevantes para o meu negócio? Entendeu? Pode ser. Óbvio é um deles. Oi? Óbvio. Grana é um deles, né? Não, pois é, mas assim, eu tô falando assim, da coluna lá de dinheiro mesmo, de venda, vamos dizer assim. Sim. Quais são os números relevantes? Uma média relevante? Pode ser, como na maioria das vezes, não. Justamente por causa da disparidade entre os valores. Disparidade. Então, quando você identifica isso, isso pode te fazer voltar uma casinha para segmentar melhor os seus dados.
Aí Sim. você vai fazer essa análise diferenciada, que é uma análise para cada grupo, entendeu? Aí ali você vai Uhum. encontrar tudo: média, mediana, desvio padrão, os outliers, os quartis. Aí sim, beleza. Ok. Ok? Você imagina, eu vendo em atacado, mas como é que é essa venda em atacado? O cara comprou 10 unidades, tá comprando lá pro barzinho dele lá, de garrafa de vinho, né? Beleza, comprou em atacado, mas eu tenho um cliente que me compra 10 mil. E aí? Vai tratar todo mundo do mesmo jeito? Os riscos são diferenciados. Tem que voltar uma casinha, tratamento de dados, segmentar a base. Aí depois dessa segmentação é que a gente vai fazer análise estatística para depois chegar nesse nível aí de pensar o que eu vou fazer para trazer resultado para o negócio. E com análise de Perfeito. risco. Com análise de risco. Não deixa voltar análise de risco. Felipe, levantou a mão? Não levantei Não, não. tá com a Acho que tá mãozinha. marcado, tá Beleza. marcado ainda, eu acho. É que faz tempo que tá aí levantada mesmo. Eu só levantei a lebre, só isso. Gente, quero ouvir vocês aí. O que foi essa aula para você? Vou deixar o Herbert começar aí, né? Participação integral, vamos lá. Caramba, assim, quando veio, porque eu tô rodando roteirização de algumas revendas e eu até temi não pegar aula, né? Aí eu disse, caramba, eu vou aproveitar que estou no caminho de casa, vou ligar o celular, pelo menos eu vou escutando a aula. Eu acho que a aula foi muito legal. E o bom de aulas ao vivo, como você disse, não é só pelo que você tem para passar de conhecimento para a gente, mas essa troca de ideias, né? Porque pós-graduação é isso. Pós-graduação é muita troca de ideias, é insights que você passa para outra pessoa que, de repente, o modelo que você faz do seu negócio não é que vai ser encaixar no negócio que ela está atuando, mas que ela pode, poxa, legal isso aí, legal isso aqui, ou vou juntar, ele monta meio que um quebra-cabeça e já sai com uma ideia diferente. É, eu lido muito com números e com análise e tal, então, assim, o que você ensina, eu aprendi de forma autodidata, né? Assim, eu fui Aham. indo, e quando você começou a explicar o slide lá do passo a passo, que onde pegar os dados, não sei o que e tal, montar a questão dos dados, para onde você tem que ir e tudo mais, caramba, é assim, é muito do que a gente tem que fazer mesmo, porque se você não faz isso no passo a passo e você não entende que seus dados estão corretamente coletados, vamos dizer assim, o risco de uma análise mal feita é muito grande. Muito. E eu tenho uma equipe de 3, 5 analistas, né, que trabalham comigo, são meus parceiros. Eu falo muito para eles, eu falo muito isso para eles. Gente, é o seguinte, vocês entendam, vocês não são meros preenchedores de planilha. Não são. Não, tirem isso da cabeça de vocês. Vocês passam informações que dão às pessoas a possibilidade de uma análise que elas vão ter e que elas podem tomar uma decisão certa ou errada. Se você passa um dado ruim, a chance de uma análise ruim, de uma decisão ruim é muito grande. É. E assim, é muito mais importante os seus dados, Ô, como Herbert. você vai montar e passar para eles, do que propriamente a decisão que eles vão tomar. Mas, ô, Herbert, deixa eu te falar. A nossa pós-graduação, ela não é uma pós-graduação focada em TI, entendeu? Justamente Tá? por isso, que é para preparar o analista com todas as etapas certinho. Você vai passar um ano aqui de Mas não curso. sou TI, não. Eu não sou TI, não. Não, beleza, mas não é porque o que acontece? Você pensa assim, isso tudo que você está falando para uma pessoa de TI talvez seria até mais intuitivo. O cara fala, não, tem que pegar o banco de dados, tem que primeiramente coletar as fontes, tal, não sei o quê, porque são ferramentas e são coisas que são Isso. feitas em ferramentas. Mas Uhum. esse pessoal também queima algumas etapas, entendeu? Por quê? Porque a Entendi. parte conceitual ela é fundamental. Então, se você pega as nossas disciplinas, é uma trilha de conhecimento. Até chegar em Sim. Python, entendeu? O pessoal que está chegando para o final já passou por banco de dados, já passou por introdução à linguagem de programação, já passou por ferramentas de dashboard, já passou por tudo. Todas as etapas da análise de dados. Entendeu? Mas E, eu te agradeço, cara. E esteja sempre com a e para gente aí, completar, por favor.
o que você passa, na verdade, assim, para quem não tem, o que você acabou de dizer, né? Conhecimento de TI, ou quem já não atua como analista na área e tudo mais, só mostra para todo mundo que não é um monstro, não é um bicho de sete cabeças. É Sim, muito, é dá muito para do dia a fazer. dia de você fazer e as aulas que você, a forma que vocês estão passando, eu acho muito, como é que eu posso dizer? Muito leve. São muito leves de passar. Entendeu? Não cria esse monstro na cabeça da gente que trava. Eu estou falando para finalizar, que na minha área eu já coloquei muita gente de humanas, que se você não sentar do lado, não é um monstro, calma, são só números. Não fica com medo, não. São só números, é só você entender como é que você vai trabalhar com eles. Quando a pessoa começa a entender, olha, aí a cabeça, a mente vai abrindo É e não verdade. tem esse bicho de sete cabeças, entendeu? E a forma que vocês passam é muito leve. Obrigado. Valeu mesmo. E próxima aula você já está escalado, hein? Tamo junto. Cadê? Deixa eu ver quem mais aí, o Albert. Gente, pode levantar a mão aí. Quero ouvir vocês agora, porque eu preciso desse feedback, entendeu? Eu preciso disso aí para nossas próximas aulas. Ô, Alexandre, para mim está sendo muito enriquecedor, principalmente pelo momento que eu estou vivendo agora, né? Eu sempre trabalhei com a parte de análise de dados, mas eu estava num outro projeto e agora entrei nesse novo projeto onde está tudo meio que a grama, o mato está alto ainda, né? Tem muita coisa a se fazer. Então tá indo muito de encontro com o que eu gosto de fazer e com as necessidades que eu estou encontrando agora. E quando eu tinha visto desde lá atrás, né, que eu estava procurando uma pós, que eu via a maneira como seria aplicado, né, que eu assisti os vídeos, as matérias e tudo mais, eu falei, é isso aqui que eu preciso, né? Eu preciso de uma coisa que me dê soluções práticas para o meu dia a dia. E é o que eu estou encontrando aqui. Então, eu estou muito feliz por enquanto de estar aqui com vocês. Obrigado. Diana, abre o áudio aí. Ó, Eu a fico feliz, Janaína hein? já abriu a câmera que ela vai falar. Eu fico, eu fico feliz, porque quando vocês vieram para poder fazer a matrícula, né? Acho que a maioria que fez a matrícula comigo, e aí, nossa, mas é porque eu estou vendo outra pós, então não feche com a outra pós, feche com essa daqui, porque essa daqui é o que você está procurando. Não vai inventar moda, não, que depois você vai voltar aqui chorando. Então, E graças a Deus. é isso mesmo. Eu pesquisei várias, até compartilho aí da mesma opinião aí do Albert, a mesma coisa. Eu pesquisei várias e eu vinha lá, tantos conceitos. Eu falei, eu não preciso de conceito, eu preciso de aprender a fazer, e é rápido, não posso esperar, entendeu? O meu desafio tá lá amanhã, às 8 da manhã, não posso ficar esperando, não. Tá bem legal. Essa aula, então, foi incrível, muito bom. Ei, Diana, qual foi a pergunta que eu te fiz na época que eu fui fazer a matrícula? Como é que eu posso ter a certeza que vocês são sérios mesmo? Você aí. Acho que a Diana Foi, falou isso comigo. eu fiz essa pergunta indelicada, meu querido, para ela. Não, E ela, com mas muita olha, sabedoria, soube responder Aí, vocês e me estão falando. convenceu rapidamente. Agora vocês Ela me estão convenceu frente a frente rapidamente. agora. Como assim, rapaz? Como assim? abra o coração. Mas olha, eu já estou muito acostumada com perguntas assim, né? O pessoal vem muito desconfiado. E assim, no começo, eu levava muito assim para o lado pessoal, né? Eu falava, como assim? Desconfiando de mim? Desconfiando do produto? Como assim? Entendeu? Mas eu entendi, graças a Deus, eu entendi que realmente é um mal de mercado, vender uma coisa, entregar outra. Essa semana mesmo, um rapaz procurou e falou assim: não, eu já trabalho com análise de dados há 15 anos, eu já faço isso, faço aquilo, faço não sei o que, não sei o que. Eu falei assim: essa pós não é para você. Essa pós não é para você. Aí ele, mas tá desvendendo? Eu falei assim: não, você vai me dar trabalho depois, então a pós não é para você. E pronto. E aí ele falou assim: aí ele voltou, acho que foi ontem. Foi ontem que ele voltou, ele falou assim, ó, você falou que a pós não é para mim, mas eu já rodei o mercado e eu quero fazer essa pós mesmo. Eu falei, então, você entre Pois é, consciente, aí tá entendeu? consciente, né? Sabe o Tá que consciente. é. Mas você vê o Herbert, ele já tem muito tempo de mercado também, ele já tem experiência também, não é, Herbert? Mas assim, é tudo que vai ser uma novidade para você? Não é, gente. É que as pessoas querem chegar dentro da pós e ficar assim,
Uau, não é uma coisa de outro planeta, é o teu dia a dia. É o teu dia a dia. E precisa ser isso, e a prática. proposta é essa, né? E uma coisa que o Herbert comentou também, que muita coisa a gente vai aprendendo no dia a dia porque a gente precisa entregar. E aí É. chega lá no final, o negócio não dá certo, fala, mas como é que não deu certo? E Pois aqui a é. gente está aprendendo o Aí, passo a passo para chegar lá e dar certo, né? Isso é bacana. Eu estou aprendendo bastante coisa. Muitos conceitos eu já sei, porque eu trabalho com isso, mas tem muita coisa que eu quero aprender, né? Não só para o meu trabalho, mas para o futuro. Ser um consultor aí igual uma consultora igual meu amigo Alexandre aí, não, professor. Então eu tô pensando agora pro meu trabalho atual e também para o futuro, né? sim. Que eu acho que é muito Diana, legal isso. eu tô assistindo do quintal de casa, então eu posso dizer o seguinte, vou me atrever a dizer o seguinte, essa pós é o quintal de casa. Ah, definiu. Aí, definiu. É Definiu, agradável. definiu. Que bom. Gente, Que bom. o que eu fiz nessa pós-graduação foi pegar o modelo do MEC, né? Filtrar tudo que é aplicável dentro das empresas e colocar ali dentro, tá? Foi exatamente isso. Peguei a experiência, né, que comecei muito cedo nisso, então eu tenho mais de 30 anos de experiência com dados, né? Com rede de computadores, com desenvolvimento de sistemas, com firewall, com segurança, com tudo de TI. E depois eu migrei para gestão empresarial. Então, gestão financeira também. Gestão de RH também. Então, tenho formação nessas áreas todas. Por quê? Porque um consultor, ele precisa ter essa experiência. Ele precisa falar a mesma linguagem do seu público. Quando é que eu tomei a decisão de fazer um nível superior em RH? Quando eu fiz uma consultoria. Eu tenho essa história aí contada aí para o departamento de RH, né, Diana? Foi de lá que saiu a primeira formação em Excel para RH, só para cobrir os processos de RH. Aí depois eu falei, eu tenho que entrar numa faculdade aí, tirar essa graduação, porque eu quero saber como é que esse povo pensa. Entendeu? O que eles esperam para conhecer todos os subsistemas, e foi assim. Então, é exatamente a prática, o que acontece, o que é valor para a empresa. Então, a empresa ela não está interessada em nada complexo. A matemática em determinados níveis vai ficando complicado, não é isso? Tá? Senão a gente estaria aqui num curso de pós-graduação de matemática, não é isso. O que a empresa quer é resultado. E resultado ele vai vir em cima de análise. E análise vai exigir indicadores. Mas não adianta eu aprender a fórmula do indicador se o meu dado, aí entra a nossa conversa, né, Herbert? Se o meu dado não está segmentado para trazer um número adequado nesse indicador. Ou não saber aplicar os dados para o indicador que você precisa. Exato. Entendeu? Então aí vem o conhecimento de negócio também, né? Conhecimento de Exato. negócio, estruturação, assim como eu já estou saindo aqui também, pessoal, só para agradecer a aula, gostei muito. Ô, Felipe. Eu tenho experiência na área financeira, planejamento, enfim, tudo que é matemática aí é comigo. Mas eu não conseguiria colocar a parte de dados, exemplificação e as correções sem ter essa pós. Então foi nesse sentido. Para agilizar o meu processo financeiro, eu teria que ter algo nesse lado. E está me ajudando muito. Eu era fã de Power BI, mas não utilizava muito, então eu confesso que pulei algumas aulinhas, fui para o Power BI, utilizando a outra plataforma do Alexandre, e está me ajudando muito. No Excel avançado também, VBI, e infelizmente a questão da minha ainda não cheguei na solução, mas estou lá ainda para bater os números. Mas vai chegar, Felipe. Gente, também outra coisa, não se esqueçam que vocês podem marcar a mentoria individual com o Alexandre, tá? Não se Verdade. esqueçam desse detalhe, tá bom? E vocês não pagam nada a mais por isso. Isso faz parte da pós-graduação
Então, me chama aí depois, Diana, para quando é que tem agenda? E a gente vai agendar e vocês vão fazer a mentoria com ele individual. Então, é muito bacana, Felipe, porque vocês podem trazer esses cases e aí vai ter ali 1 hora e meia, 2 horas discutindo ali com o Alexandre sobre isso, né? Sobre o dia a dia de vocês, com foco ali na demanda de vocês, entendeu? Ah, bacana, Aproveitem, bacana, aproveitem o bacana. Alexandre. Porque eu tô quase uns 6 meses na empresa e eu tô com um processo de 6 anos lá que jogaram na minha mão. E ninguém conseguiu resolver. Se eu e o Alexandre conseguir resolver, a gente vai ganhar um bom prêmio, viu? Ó, 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 então, desafio traz lançado. que nós se come. Não Esse, importa esse qual é o desafio bicho. joga, esse desafio jogado no meu colo, eu não vou dizer o porte da empresa, mas eu desacreditei que tá 6 anos rolando. Mas, ô Hum, Felipe, não tem tempo ruim não, sabe por quê? Porque aqui, comigo, né, a gente vai combinar o quê? A parte de negócio e a parte de ferramentas. Se tiver de Não, entrar bacana, com TI, a gente vai também. Pô, eu tenho diversas certificações em TI. Eu já bacana. vivi disso durante muito, muito tempo. Então, por que que é importante? Eu respondi um e-mail de um aluno, eu não estou lembrado o nome dele, porque eu respondi vários, né? E ele estava com a situação seguinte: ele não estava conseguindo fazer a leitura dos arquivos dele de TXT, aí eu fui tentar entender o porquê. Aí eu fiz meia dúzia de perguntas para ele e mandou lá a resposta para mim e tal. Eu analisei, falei, cara, você não vai conseguir fazer isso. Você vai precisar de um banco de dados corporativo, com muita memória, com muito espaço em disco, um processador muito parrudo. Você tem a opção também de contratar um serviço de nuvem para você jogar esses dados lá para dentro, aí você vai conseguir analisar. Porque você está buscando um servidor, porque de um arquivo texto você não vai conseguir nessa É, quantidade. O cara estava falando em bilhão de linha, entendeu? E talvez o problema esteja numa situação dessa, não é simplesmente uma regra de negócio, é uma plataforma necessária que vai comportar aquela solução. Você então, entendeu? professor, a gente tem já um projeto que a gente está implantando o SAP for HANA, o Cognos, para fazer o BI, a parte de dados, e eu vou ficar à frente de uma parte disso também. E o que que tá pesando? Antes de chegar ao Cognos, eu tenho que desenhar uma base que eu consiga fazer a implementação e a estruturação de negócio. Por isso que eu entrei na área, porque eles pegaram a minha formação de negócios para estruturar com a parte de BI. Só que onde está o problema? O negócio foi mal estruturado e o BI Aham. pior ainda. Então eu estou com duas buchas. Eu tenho que entender o negócio, estruturar ele, estruturar o BI e fazer disso uma omelete maravilhosa para a diretoria, que me cobra todo dia, que nem hoje. Pois é, vai ter que desconstruir para construir. Exatamente. E eu tô me virando nos 30. Consegui já ganhar alguns elogios, participação de outros projetos. Mas o maior sangria minha está nessa questão aí, mais de desmontagem, aro, parte contábil, financeira, que estava realmente muito mal estruturado. E olha que é uma multinacional, por que pareça. Acontece, eu tô é lá acostumado. mesmo que Isso é mais acontece. comum isso é mais comum que você imagina, Felipe. É muito Ah, comum. isso aí eu É, é vi, aí mas mesmo que acontece. totalmente acostumado. É, Nada e diferente, Felipe, Felipe. Tá normal, tá dentro da não tem normalidade. não, não tem não, não tem nada diferente. E aí, Felipe, é o seguinte, vou dar um exemplo bem chulo, bem simples, que é como se você pegasse uma planilha de macro e ela desse um problema. É muito melhor você refazer a planilha do zero do que você É. tentar achar o problema. Você Ah, vai eu fiz perder isso. muito tempo com isso e se você construísse de novo, ia sair talvez até melhor do que o que estava. Eu É, fiz porque isso. Eu você estava conhece os subindo processos, uma, né? Então, eu tava subindo uma macro que ela estava simplesmente duplicando os lançamentos. Só isso para o SAP. Eu tive que refazer não vou falar o número, mas é um número bem expressivo. cara, que É porque louco, se né? você tentar achar o problema, você perde muito mais tempo. Que E aí louco eu tive que, isso. tive que deletar, refazer tudo. Fiquei 3 horas olhando o computador. Foi isso, meu dia. Isso foi hoje.
Pois é, cara. Aí separa Já 3 passei horas. muito por isso, professor. É isso, gente. Vamos dormir? Beleza. Vamos. Obrigado, professor, pela aula. Obrigado a todos aí pela paciência. Obrigado. Gente, Imagina. fala, Diana. Bom, não esqueçam de marcar, então, a mentoria, tá bom? E é isso, tá, gente? Quem ainda não está com acesso à plataforma de cursos livres do Alexandre, é só me pedir, tá? Me manda uma mensagem lá no WhatsApp que amanhã eu libero para você, tá? Que ainda não está com acesso, tá bom? Beleza. Gente, boa Joia. noite. Obrigado por Pessoal, foi um Obrigado, prazer, pessoal. hein? Fiquem com Deus. Boa Tá. noite. Boa Igualmente. noite. Dormam Boa com noite, Deus. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, gente. obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.